Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Imagens. Maurício de Souza Produções. Uma garotinha brava, dentuça, uma outra comilona, um menino que troca o R por L e outro que não gosta de tomar banho. Gibi da Turma da Mônica. Quando se fala em histórias em quadrinhos no Brasil, a Turma da Mônica é a primeira referência lembrada. Homem abre gibi. Maurício de Souza é o pai da Turma da Mônica e um dos maiores cartunistas do país. Maurício desenha. Tudo começou em 1959, quando ele trabalhava em um jornal e trocou as páginas policiais pelas tirinhas. Maurício com bonecos. Primeiro nasceram Imagens. o Bidu Canal e o YouTube, Cebolinha. Jim E Munhoz. depois vieram os outros personagens, inspirados na grande família de Maurício. Eu só tinha personagem homem no início. Maurício de Porque Souza, me lembrava desenhista. do moleque que eu era, que eu tinha sido, e dos meus amiguinhos. Daí alguém na redação me chamou a atenção. Ô, que nem as mulheres, você não sabe fazer história de mulher? Daí eu falei, não, peraí. Imagens, eu tenho, em arquivo casa, eu pessoal. tenho 3 filhinhas, que são já, tem tudo de uma mulher. As reações são femininas. E a mais velha é lindinha, delicada, gentil com as irmãzinhas. A Mônica é meio brabinha, quer brigar toda hora. E tem o coelho, ela puxa o coelho pela casa, um coelhão. E lá no canto, lá na cozinha, está a Magali comendo uma melancia inteirinha. Eu sei como são as mulheres. Como é a mulher brava, como é a mulher gulosa, como é a mulher delicada. As minhas filhas estão ali me mostrando. Então eu fui em cima das filhas, depois de outros filhos, depois de amigos conhecidos, eu fui criando os personagens cada vez mais humanizados. Sequência de diversas tirinhas com personagens da Turma da Mônica em preto e branco. E não foi só o Cebolinha que tinha um plano infalível. A Maurício de Souza Imagens, Produções Jim já Munhoz. vendeu desde a sua criação em 1970 1 bilhão e 200 mil revistas em quadrinhos. E os personagens também saíram do papel para diversas plataformas. Eu tenho um plano. Cada um vai ter que Turma usar da a sua Mônica, habilidade. Laços A Magali, 2019. Distribuição ela é muito Paris magla. Filmes. Magali entra pela janela. o Cascão colhe tão rápido quanto a chuva. Cascão corre. Está de capa de A chuva. Mônica é muito Mônica forte. joga Sansão no carro. E você? Sei litar as pessoas como ninguém. Cebolinha Eu faz já fazia careta. desenho animado, por exemplo, cinema e tudo mais. Mas desenho animado é um produto muito caro para fazer, e fazer bem feito. Você precisa de investimentos grandes. Então, de vez em quando, eu inventava fazer um desenho, ia buscar dinheiro em algum lugar, pegava gente para me ajudar, tudo mais. Mas ainda é caro. O filme ao vivo, o live action, é mais barato e funciona, no meu entender, funciona se você acertar com o diretor, com os personagens ou com os artistas, dá uma beleza de resultado. E deu. Laços foi bilheteria, uma das maiores, se não a maior bilheteria do ano. E milhões de espectadores. Sansão atinge Cebolinha. Eu tenho um plano. A última coisa que eu queria ver era isso. Sequência de imagens. Fuga de segredo. E Cebolinha com Sansão nas mãos. As publicações do Maurício de Souza correspondem Repórter a Érica 80% Picelli, Brasília do DF. mercado nacional, que é de aproximadamente 20 milhões de leitores. Um público que cresce a cada ano desde que surgiu por aqui a primeira história em quadrinhos, em 1869. Foi a série Inhoquim, de Ângelo Agostini, publicada em tirinhas no jornal. O Brasil é considerado por muitos pioneiro na área, mas a origem das HQs é polêmica. É muito difícil estabelecer Ney, a origem. pesquisador Né? de histórias em Alguns até quadrinhos. consideram que os desenhos, né, que as inscrições das pirâmides do Egito, seria uma forma de narrativa gráfica. No Brasil, nós temos o Ângelo Agostini, que é certamente um dos pioneiros, né, com a sua série Inhoquim, de 1869, mas mesmo o Inhoquim não é um consenso, porque o Ângelo Agostini teria feito já outras experiências em quadrinhos anteriormente.
Tirinha. Flecha acerta a árvore onde Das o homem está tirinhas dos amarrado. jornais para os gibis, como conhecemos hoje, o caminho foi longo no Brasil. O primeiro suplemento juvenil, né, que é o primeiro suplemento que só tem quadrinhos, é de 1934. E aí surge em 1939 o Gibi, que é uma publicação da empresa Globo, né, do jornal Globo, que faz muito sucesso, tanto é que depois se torna sinônimo de revista em quadrinho. Então, a palavra Gibi, na verdade, era o título de uma publicação. Infelizmente, é uma publicação que não trazia personagens nacionais, né? Mas o termo Gibi acaba se consolidando, acaba fazendo muito sucesso. Há um movimento, inclusive, mais posteriormente, né, de nacionalização dos quadrinhos, em defesa dos quadrinhos, para estabelecer cotas, inclusive, né, mas que nunca vingou, nunca deu certo. Mônica, através dos A anos. Associação Nacional dos Cartunistas do Brasil surgiu em 1988, criada para fortalecer e ter uma representatividade da classe no país. Nas discussões em Brasília, nós chegamos a um acordo, uma José lei Alberto do Lobreto, Vicentinho, presidente da que Associação tá dos lá Cartunistas do Brasil. parou, né, na verdade, em 2013, ela está desde 2013 está parada no Congresso, na Comissão de Constituição e Justiça, né, para poder caminhar. E essa lei é um acordo entre desenhistas e editores que deu certo. Por quê? Porque existe uma jogada de você usar uma parte do seu imposto, né, da editora usar uma parte do imposto para poder, se ela publicar uma quantidade boa de quadrinho brasileiro. Histórias em quadrinhos do Ratinho Mickey. Ainda não existem legislações vigentes específicas para as HQs, mas a área é beneficiada pela Lei de Incentivo à Cultura de 1991 e outros decretos. Todas as legislações que têm a ver com a cultura abrangem as histórias em quadrinhos, né? Especificadamente, é importante Maldonado, destacar o decreto advogada. 52.497, de 23 de setembro de 63, porque esse decreto é que vai regulamentar a publicação das histórias em quadrinhos e dar outras providências. Todo o papel que for destinado à produção de livros, jornais, revistas e periódicos não é tributado, até como forma de incentivar a cultura e o acesso à informação. Mesmo com incentivos, publicar HQs no Brasil ainda é caro e restrito. Por isso, as novas gerações estão seguindo caminhos alternativos. Hoje tem não digo um predomínio, mas muitos dos títulos que saem são títulos independentes, que não são editados, não são publicados por editoras. O próprio autor, ou por meio de financiamento coletivo, né, esses crowdfunding, ou por meio de algum programa de incentivo do governo, ou bancando do próprio bolso, ele publica o seu material e ele mesmo faz as vendas, ou consegue algum acordo com alguma grande rede, né, no caso, sites de venda. Então, a realidade hoje ela migrou, né, o perfil é diferente do que foi há 30, 40 anos, que havia um predomínio de grandes editoras publicando quadrinhos. Em escritório, homem desenha na tela do Carlos tablet. Ruas é um Imagens, exemplo arquivo disso. pessoal. Ele é criador das páginas Um Sábado Qualquer, onde aborda com humor as tradições religiosas em sua diversidade. Animação. Carlos sentado no planeta Terra. Pesquisando nessa vida, crença e religião, descobri que de deuses há mais de 1 milhão. Então fiquei intrigado, quem está com a razão neste pequeno mundo que na praia é só um grão. A sorte está lançada, cada um tem a explicação e cada símbolo com a sua salvação. É um tabu, né, essa coisa de brincar com religião, mas eu sempre tento ser muito respeitoso e trabalhar um pouquinho com cada crença. Eu acho até que eu ganhei uma certa isenção, porque eu não sofro muitas retaliações, apesar do tema delicado. Então, acredito que as pessoas compreenderam a mensagem que eu quero passar. E também tem Cães e Gatos, na qual retrata a rotina entre o cachorro e o gato dele. Com as 2 páginas no Instagram, ele acumula mais de 1 milhão de seguidores. Eu queria ter também no meu leque um humor que fosse mais fofinho, digamos assim, e menos tabu. O cão e o gato, eles se amam e eles vivem no mesmo ambiente. E eles têm que aprender a lidar com a sua diferença.
Ou seja, a felicidade para um cão, por exemplo, é um rabo balançando, para o gato não. Então é o gato que tem que balançar o rabo para deixar o cão feliz? Ou é o cão que tem que saber que o gato demonstra felicidade de outras maneiras? Ruas também já publicou livros, artigos e conseguiu, por financiamento coletivo, lançar pelúcias, pantufas e outros objetos de seus personagens. Seu quarto livro, A Infância de Cristo, arrecadou R$280 mil na plataforma Catarse, batendo o recorde de maior arrecadação nerd. Eu já estou há 10 anos no mercado, então a minha marca já está concretada, digamos assim, no mercado. Eu já tenho um fã-clube, já tenho seguidores, então eu tenho um terreno fértil, né? Isso, é claro, com muito sangue, suor e criatividade e trabalho nesses últimos 10 anos de um sábado qualquer. Eu tive que aprender uma coisa que eu acho importante, você tem que saber empreender. Porque é curioso, a gente pensa que o desenhista, né, o artista, para aumentar esse leque, ele está numa ponta e o empresário está na outra. Eles acham que são extremos de uma régua. Mas para você viver da sua arte, você precisa saber empreendê-la. Animação. Rinoceronte bate janela da Arca de Noé na cara de um homem. Cãozinho Bidu é desenhado. Nós vamos para o intervalo. Na volta, a repórter Larice Neves vai mostrar os vários gêneros das HQs e o papel que elas têm na vida, principalmente das crianças que aprendem a ler nesse universo de histórias infinitas. A gente volta já. Vinheta de transição. No Centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No Centro, Repórter Justiça. Dá uma olhada na coleção Imagens. de quadrinhos do Arquivo pessoal. Matheus. Diferente do que muita gente pensa, os gibis também são coisa de adulto e tem para todos os gostos. Esse quadrinho é muito bom e ele é muito emblemático porque ele trata de forma real o que aconteceu com os judeus durante o regime nazista. E é muito legal. É uma prova clara de que quadrinhos podem contar infinitas histórias de infinitas formas diferentes. Mangá feminino. Os leitores jovens e adultos hoje representam uma parcela importante do mercado, que foi retomada quando os mangás japoneses se popularizaram por aqui, por volta dos anos 90. Até as garotas, que geralmente paravam de ler gibi na adolescência, foram arrebatadas. Os mangás, por terem todo um segmento voltado, que a gente chama de shoujo ou mangá, ou seja, para adolescentes do sexo feminino, acabou atraindo um público. Então isso foi muito bom, porque até em termos de mercado, se a gente for analisar, né, 50% desse público, de um público de jovens, né, que eram as meninas, estava abandonado. Então trouxe uma massa de leitores muito grande. A professora Sônia estuda os mangás há décadas. Ela foi criadora do primeiro núcleo de estudos sobre mangá no Brasil, em meados de 1970, e acompanhou de perto as primeiras produções nacionais. Começou-se também uma produção de mangá brasileiro. Ele é bastante diferente e, normalmente, o mangá brasileiro ele enfoca mais os problemas locais para haver uma identificação entre o leitor e o personagem, né? Então, e nisso aconteceu algo bastante positivo entre o público que houve uma formação de leitores de quadrinhos. Os educadores utilizam os gibis principalmente na alfabetização. A ferramenta é uma maneira lúdica de atrair a atenção dos pequenos. Primeiro, eles são conquistados pelos desenhos. Em seguida, os estímulos aparecem quando o adulto lê a história. Quando menos se espera, a criança já está envolvida e apaixonada pelo universo da leitura. É uma ferramenta assim incrível. Eu sou estudiosa também de quadrinho em sala de aula e fiz junto com o cartunista Jal um livro inteiramente grátis para ser baixado na internet, usando o quadrinho em benefício dos pais e professores. Thor e Capitão América. Após os 3 meses de aplicação do livro, efeito HQ dentro das escolas, os autores relatam que o resultado foi de aumento da produtividade e aprendizado dos alunos para mais de 30%, chegando a 100% em alguns casos.
São exercícios que foram feitos para estimular a criança a aprender qualquer área, ciência, matemática, geografia, qualquer problema que exista dentro da escola. Por isso que é efeito HQ. Se você tem um problema com os alunos que não estão entendendo alguma área de matemática, aplica o efeito HQ. Se tem algum problema na redação das crianças, aplica o efeito HQ. Então, a ideia é que utilize essa linguagem e veja os resultados imediatos. Homem fala. Parede atrás dele com diversos quadrinhos. O Fábio quadrinhos. também é criador de um projeto parecido. Para divulgar a técnica, o professor já visitou mais de 30 cidades, em 6 estados brasileiros. E escreveu também 2 livros sobre o tema. Capa do livro de certa forma, uma maneira de levar a mais pessoas essas ideias organizadas, né, no livro, para que as pessoas possam colocar em prática o uso dos quadrinhos na educação. Através das redes sociais, o projeto dele se estabeleceu. Tem publicações no Facebook e vídeos no YouTube. Assim, ele alcança milhares de pessoas. Neste aqui, o Fábio fala sobre como o Homem-Aranha pode ser utilizado em sala de aula. Quando eu ouvia falar de clone, eu achava que era uma invenção do quadrinho. Eu não sabia que era algo real, né? Eu ainda não tinha aprendido isso em biologia. Então eu estava achando que era um negócio inventado, que era, inclusive a palavra clone era algo inventado nas histórias em quadrinhos do Homem-Aranha. Depois fui saber que não, que na verdade já existia o conceito e foi usado ali. E eu aprendi o que era clone através da história do Homem-Aranha. Isso para mim foi bastante interessante. Em sequência, diversos gibis. Vários cartunistas também desenvolvem materiais didáticos. O Christian fez uma campanha super interessante em escolas públicas de Brasília e Goiás. Imagens, ele desenvolveu agendas com historinhas de gibis. Em cada página tinha uma razão para viver diferente da outra, para colorir, com o intuito de que ao longo do ano a criança fosse colorindo e ela fosse construindo dentro dela razões para viver. Então, a nossa meta é essa, diversão e construir valores no coração das crianças. Mônica e Bidu desenhados. O Brasil está cheio de quadrinistas comprometidos com a educação e que também transbordam talento. Alguns se destacam até no cenário mundial, como a Adriana. Ela começou com 18 anos, foi para uma convenção de quadrinhos e chamou a atenção de agentes de uma empresa internacional. Já trabalhou com projetos do Homem de Ferro e hoje atua no desenvolvimento de filmes das personagens Arlequina e Era Venenosa. Aquele peso que a gente sente de falar, caraca, eu tô desenhando um personagem como o Homem de Ferro, né? Cartunista. Quando a gente é novinha, isso aí tem um peso maior, né? Pelo menos tinha para mim, né? Aquela preocupação de, poxa vida, né? Um personagem com tanta história. Mas, acima de tudo, para mim, eu estava curtindo muito, muito, muito aquilo. Porque eu falava, cara, era isso que eu queria desde pequena. São 20 anos de profissão num cenário praticamente masculino, em que muitas vezes fui desafiada. Cheguei a conversar com um agente americano e ele veio ao Brasil, estava vendo meu material e ele falou, você que fez isso aqui? Eu falei, foi, né? Aí ele, nossa, mas você não desenha como uma mulher. E eu, oi? Porque você sabe, mulher desenha Barbie, desenha moranguinho. E você, tô vendo aqui, você desenha, você gosta de desenhar ação, aventura, você gosta de desenhar pancadaria, muita sombra, o seu desenho é pesado. E eu lembro que eu fiquei na minha cabeça, eu falei, mas desde quando o teu gênero ele é representado na quantidade de sombras do teu desenho? Saca? Isso para mim, na época, eu achei muito maluco. Com caneta especial, mulher desenha na tela do tablet. Outra cartunista brasileira que ficou famosa nas redes foi a Thaís. O trabalho dela é bem diferente. Seus quadrinhos são um autorretrato. Falam de temas do universo feminino. Eu comecei a ser sincera sobre o meu dia a dia, sobre meus Thaís problemas Soares, pessoais, cartunista. com o meu corpo, no dia a dia de ser mulher. E para minha surpresa, milhares de outras pessoas se sentiam do mesmo jeito e muitas das vezes
usavam minhas tirinhas pra mostrar pro namorado, tipo, olha, se você não entendeu o que eu tô falando, tem aqui desenhado o que eu sinto. Que tem uma tirinha sobre menstruação também, que ficou muito famosa. Até hoje eu fico muito feliz com a recepção que eu tenho tido. Quadrinho sobre menstruação desenhado por Thaís. O Repórter Justiça vai para o intervalo e na volta vamos conhecer colecionadores de gibis. Alguns têm um acervo de fazer inveja para muita gente. Vamos mostrar ainda que a internet trouxe à tona uma nova modalidade de quadrinhos, muito mais interativos e dinâmicos. A gente volta já. Vinheta de transição. No Centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No Centro, Repórter Justiça. Homem na frente da banca de jornal. Na avenida mais movimentada de Recife, a Guararapes, uma parada é obrigatória para os apaixonados pelas HQs, a banca do seu Orlando. Ele é jornaleiro há 50 anos e ficou famoso pela variedade de quadrinhos que vende. Hoje tem em média 12 mil exemplares e conta que tem clientes até de outros estados. Eu tenho clientes de 2 a 80 e tantos anos. A criança que lê quadrinho hoje é a criança que lê quadrinho sempre, é o adulto que lê quadrinho sempre e que vai comprar quadrinhos para os seus filhos. Orlando atrás do balcão da banca. A fama vai longe, mas em Recife o jornaleiro ganhou um apelido. Ele é chamado de Odin, que na ficção é um deus nórdico, o mais poderoso de todos, e pai do Thor, o personagem que é o deus do trovão. Será que os dois se parecem? Foto de Orlando e desenho de Thor, lado a lado. Brincadeiras à parte, na vida real o superpoder de seu Orlando é outro: realizar os desejos de leitores e colecionadores. Um fato inusitado com os quadrinhos, uma edição número 1 do Heróis da TV, bastante estragada, estava estragada assim, eu pensei que não fosse vender nunca. O cliente chegou, olhou e saiu. Meia hora depois ele voltou e disse, é melhor ter estragado do que não ter nenhum, e eu consegui vender. Mulher folheia revista em quadrinhos. Ter o quadrinho em mãos, poder tocar, folhear, ler, reler. Quem normalmente é apaixonado por gibi também é colecionador e quer ter as revistas de forma física. Até porque assim dá para organizar como quiser, por tema e se preocupar com a conservação de cada página. Neves, mas como estamos na era digital, as tradicionais bancas de revistas e jornais estão cada vez mais raras. Em qualquer lugar do Brasil, você passa numa banca, Sidney Guzmán, editor da ela não é mais uma banca de jornal, né? Ela não é mais uma banca de jornal e revistas. Ela vende quinquilharias, vende cartão de zona azul, faz de tudo para poder sobreviver. Então, é um cenário que as editoras lutam todos os anos para tentar reverter. O que hoje tem é uma crise na área de distribuição, na área de quadrinhos impressos. Então, as bancas de jornal estão acabando, as livrarias estão acabando, principalmente porque a venda por internet tem um custo mais baixo e não está se conseguindo manter esse mercado que sustentava muito a área de quadrinho impresso. Gibis da Turma da Mônica amontoados. O jeito de consumir quadrinhos pode até estar mudando, mas alguns não dispensam as tradicionais revistas. César é colecionador há 23 anos e somou um acervo de 5 mil exemplares, o que para ele vale ouro. Conta que já fez muitas loucuras pela coleção. E meu pai foi trocar o telhado da casa, né? Num dia de chuva. Vejam só. Público. A gente, não, pelo amor de Deus, não faça. Mas aí ele foi, trocou o telhado da casa. Quando ele tirou as telhas, caiu um temporal, imaginem só. Caiu aquele temporal e nessa época eu trabalhava, meu irmão estava fora também. Então quando a gente chegou, tava um gibi boiando assim dentro de casa. Foi um desespero total. Minha mãe desesperada tentando limpar. Mas aí, graças aos pascuizinhos que a gente sempre bota nos quadrinhos, sobreviveu todo mundo. Todo mundo conseguiu sobreviver e a gente conseguiu salvar a coleção. Acho que eu perdi só uns 2 ou 3 edições. Menino lê gibi da Turma da Mônica. E não tem idade quando o assunto são as HQs. Ulisses tem só 4 anos e já é um colecionador. Eu gosto mais da história Ulisses do Cebolinha e do Cascão, porque eles fazem muitas coisas engraçadas contra a Mônica, mas nunca dá certo. Eles são pá, pum, pá, pum. Agora, Rupi,
início ele não sabia, não lia ainda, né, com facilidade, aí a gente lia para ele, explicava as histórias, às vezes tinha uma história ou outra que ele não entendia bem, né, mas aí a gente continuava lendo e explicando. Depois de um tempo ele começou a ler os gibis e começou a fazer a própria interpretação, ele via as figuras e criava uma história, assim, com base nas figuras que ele via. E depois de um tempo, né, ele foi melhorando a leitura e a gente percebeu que ele começou a ler mesmo e ele entendia boa parte das histórias. Às vezes a gente tá aqui, assim, na cozinha e eu vejo ele gargalhando lá no sofá, rindo de uma coisa ou outra que o Cascão e o Cebolinha aprontaram e faz comentários sobre a história. O que não faltam são novos formatos de quadrinhos para atrair a garotada. A internet não mudou sua forma, como os gibis são distribuídos, mas também abriu um leque de possibilidades. Basicamente, o que mudou foi, no caso da produção, muito, né, os autores hoje, a cor dos gibis normalmente é feita no computador, mesmo quando simulam pincéis, coisa e tal, né, um artista habilidoso, ele consegue fazer uma pintura em alguns programas, né? Não precisa ser aquarela feita ali no pincel mesmo. Hoje os softwares estão tão sofisticados que eles conseguem simular efeitos gráficos, efeitos de pintura muito bem elaborados, né? Isso, a parte de produção, a parte de criação, é sem dúvida onde o impacto ocorreu de forma mais intensa. Mulher abre revista em quadrinhos. E Paz é ilustradora e estudante de artes na Universidade Federal de Roraima. Antenada na onda virtual, aproveitou a oportunidade para vender seus trabalhos nas redes. Definitivamente, empreender na internet é um caminho mais fácil para os artistas iniciantes, porque primeiro que falta o dinheiro, Carolina, cartunista, né? E como é mais fácil compartilhar, acessar, produzir e transformar em algo que entregue aos leitores, então a internet realmente é a melhor ferramenta para iniciar. A ilustradora tem 4 mangás disponíveis para venda. Os preços são populares. O mais caro sai por R$ 27,00. Eu tenho 3 mangás solos e cada um tem um gênero diferente, para o público e o outro para mais adulto. Então eu atraio todos os nichos que podem vir a conhecer e assim eles vão ter o meu trabalho de uma vez só e conhecer tudo de uma vez só. Revista desenhada por Hipácia. Desenhista da Turma da Mônica. As possibilidades no mundo digital são enormes. Os cartunistas fazem seu marketing pessoal. Alguns dão cursos e dicas para quem quer aprender a profissão. Meu trabalho em si é isso de usar para fazer o processo, mas também usei a internet a meu favor na questão de publicação, de propaganda, né, de divulgação. Então o Budogma, quando eu lancei, quando a Veneta lançou, né, eu fiz todo o carro-chefe do marketing dele, da propaganda em si. Então criei um monte de peças publicitárias, criei um site específico, vamos dizer assim, de entrevistas com outros quadrinistas, editores, onde a própria Daisy entrevistava esse pessoal todo, e foi uma coisa de bastante sucesso, assim, foi bem bacana, foi meio que trazer a ficção à realidade. A pluralidade dos artistas brasileiros se destaca em premiações da área. Desde 1989, o troféu HQ Mix reconhece talentos e promove um grande intercâmbio entre profissionais. A última edição foi realizada no fim do ano passado pela internet. Guardando as devidas proporções, o Oscar ajuda a que as pessoas queiram ver filmes, é um marketing da área. A gente precisava ter para os quadrinhos também um marketing da área para mostrar a produção nacional, para mostrar a produção que existe no Brasil, para mostrar que existem muitos autores trabalhando com isso. Então, o troféu HQ Mix surgiu para a gente divulgar a produção de quadrinhos no Brasil. Não só os quadrinhos brasileiros, mas os quadrinhos são publicados aqui, os internacionais também. Gibis da Turma da Mônica. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Acesse também o nosso site tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia.
Até mais! Créditos finais. Produção: Ana Carolina e Larissa. Reportagem: Érica Vicelli e Larissa Neves. Edição de texto: Érica Vicelli. Cabelo de maquiagem: Eliane Neves. Figurino: Thalita Oliveira. Cinegrafia: Francisco Cosmo, Jefferson Martins, Lázaro Filho, Lúcio Ribeiro, Luiz Guilherme e Paulo Dutra. Assistência técnica: Carlos Ferreira, Cláudio dos Santos, Josenildo Júnior, Juvenal Alves, Kleber Leite e Paulo Taz. Edição de pós-produção: André Eustáquio. Videografismo: Leonardo Veloso. Audiodescrição: Visuáudio. Roteiro: Kainan Leão. Narração: Frank Nascimento. Núcleo de programação: Rosa Wazen. Núcleo técnico: Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas: Flávia Soledade. Supervisão: Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização: TV Justiça Essencial 2021.